Estou lendo um comentário acerca de Salmos, que eu estou na introdução, estou na página 761. O cristão depara com um problema mais sério quando chega aos chamados Salmos imprecatórios. 35 do 1 ao 8, 58 do 6 ao 9, 59, 69 do 22 ao 28. 137, 8 e 9. Nos quais o salmista amaldiçoa os inimigos, invocam a vingança sobre eles e se alegra com satisfação maligna sobre a ruína deles. Repetindo, é importante tentar entender a situação e o ponto de vista do salmista antes de condená-lo sumariamente. Mesmo que o desejo de vingança pessoal e revanche não possa ser descartado completamente, é evidente que os salmistas tinham uma visão mais ampla do mal realizado pelos seus inimigos. Eles o consideravam um desafio ao governo divino sobre o mundo. Os inimigos do salmista e de Israel são, em primeiro lugar e acima de tudo, inimigos de Deus. E o salmista está mais preocupado com a honra de Deus do que com a sua. 9:16, 79:9, 83:16, 17 e 139, 21 e 22. Era inconcebível que os ímpios pudessem continuar na sua rebeldia contra Deus. No caso de os ímpios serem israelitas, os salmistas estão implicitamente apelando a Deus que execute as maldições anunciadas na aliança. Confira Deuteronômios 27, 24, 25 e 28, 15. Precisamos lembrar também que os salmistas querem ver o triunfo dos justos e a punição dos ímpios nesta vida, visto que eles não creem no julgamento após a morte. Acima de tudo, é crucial observar que os salmistas não querem resolver as questões por conta própria. Eles reconhecem que a vingança pertence a Deus. 1 Samuel 25, 21 e 29. Não, 21 e 39. Mesmo assim, o cristão não tem permissão para adotar esse tipo de linguagem em relação aos seus inimigos e perseguidores. Ele aprendeu uma forma melhor com base nos ensinos e no exemplo do seu Senhor. Confira Mateus 5,44, Lucas 23:34 e do Novo Testamento em geral. Atos 7:60, Romanos 12, 14, 19, 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. O máximo que ele pode fazer é reaplicar estes textos às forças do mal no mundo, Efésios 6:12, e aos desejos pecaminosos do seu próprio coração, Gálatas 5:16, usando-os como orações para que Deus derrote tudo que resiste à vontade dele, Gálatas 1:8, 2 Tessalonicenses 1:7, Apocalipse 6:10 e 11:17, 18:2, 19, do 1 ao 6. E estabeleça o seu reino de justiça, Mateus 6:10 e 2 Pedro 3:13. Um estudo detalhado desse tema em Kidner, página 25 a 32. Há ainda outro aspecto que pode ser considerado um problema para o cristão: a concentração quase total dos salmos nesta vida e a falta de convicção acerca de uma vida futura. Os estudiosos do Antigo Testamento divergem sobre se os salmistas alguma vez expressam a esperança de vida após a morte. Comentário de Salmos 16, 49 e 73. Mas está bem claro que, em geral, os olhos dos salmistas estão voltados para esta vida e é nessa esfera que a salvação e as bênçãos de Deus ou o seu juízo e castigo devem ser experimentados. Em certo sentido, o cristão compartilha desse destaque da importância da vida terrena, mas ele não pode compartilhar do medo da morte que o salmista tem. A não ser, talvez, se ele identificar o Sheol com o inferno ou com a morte espiritual. O cristão lê e canta os salmos à luz da cruz
e da ressurreição de Jesus Cristo, lembrando que foi ele quem tornou inoperante a morte e trouxe a luz e vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1,10. E percebendo que mais uma dimensão foi acrescentada a esta vida, o que significa que as questões de recompensa e vingança, juízo e retribuição, seguramente podem ser deixadas para a próxima vida. 2 Coríntios 4,16 e Romanos 2,6. Na prática, isso não é um problema. O cristão descobre que muitas das declarações de confiança e esperança nesta vida facilmente podem ser ampliadas para se aplicarem à vida vindoura. 2. O uso didático do saltério abrange o seu uso tanto no ensino teológico quanto no testemunho cristológico. O primeiro aspecto não precisa ser detalhado aqui. O comentário vai providenciar isso. Não somente os primeiros salmos, obviamente didáticos, Salmos 1, 19, 37 e 101, mas todas as orações do saltério constituem uma formação abrangente no caráter de Deus e na natureza da vida de fé. Os salmos apresentam um Deus que não é somente o Salvador e pastor de seu povo, mas também o Criador e sustentador, juiz e rei de todo mundo. Os salmos demonstram também o que significa viver como povo de Deus. De forma especial, o cristão encontra nos salmos uma escola de oração. Calbart. Não é Calbart, não, é Sebart, né? Cal é com K, né? Aqui é outro Bart, que é Sebart. Ensinando-lhe como orar, quando orar e pelo que orar. O uso comprobatório dos salmos como testemunhas de Jesus Cristo pode ser visto nos ensinos do próprio Jesus. Mateus 21, 42, 22, 44, 23, 39, Lucas 24, 44 e João 3, 18. Nos ensinos dos apóstolos, Atos 2, 25, 3, 33, 35, Romanos 15, 9. E particularmente na carta aos Hebreus, Hebreus 1, 6, inclui-se 1, 6, né, 2, 6, 5, 5, etc. Inclui-se aí uma série de diferentes tipos de salmos. Alguns tratam da realeza, Salmo 2, 18, 45, 110, que a certa altura os próprios judeus passaram a considerar salmos messiânicos. Outros salmos são acerca do justo sofredor. Salmos 22, 41, 69, que evidentemente nunca foram associados pelos judeus ao Messias, mas usados em primeiro lugar por Jesus como evidência de que os sofrimentos foram predeterminados por Deus. Alguns salmos tratam do homem piedoso e justo, Salmo 16 e 40. Outros são uma descrição do verdadeiro destino do homem, Salmo 8. Finalmente, há versículos de salmos que originariamente eram referências ao próprio Javé, Salmo 68, 18, 102, 25, que no Novo Testamento são aplicadas a Jesus Cristo, Efésios 4, 8 e Hebreus 1, 10. Uma série de questões é proposta ao pensador cristão. Qual é a natureza do cumprimento dos salmos em Cristo? É o mesmo em todos os casos? Isso significa que devem ser considerados profecias, predições? Será que o uso um tanto limitado do Novo Testamento pode ser ampliado para cobrir outros salmos semelhantes ou até mesmo o saltério inteiro? Responder de forma adequada a essas perguntas requer uma discussão mais detalhada do que é possível aqui. Kirkpatrick, capítulo 8. Em resumo, parece perfeitamente satisfatório considerar que esses salmos continham expressões que providencialmente receberam um significado ampliado para prefigurar e prenunciar as experiências de Jesus. Ver comentário de Salmos 22. E a sua função na história de salvação, Salmos 2. Os salmos do sofredor justo não podem ser considerados simples profecias, visto que, evidentemente, se referem, em primeiro lugar, às experiências do próprio salmista, e porque nem tudo nelas pode necessariamente ser aplicado a Cristo. Ver comentário de Salmos 69. De forma semelhante, os salmos
da realeza, originariamente, se referiam ao monarca davídico que estava no trono, e embora Cristo se encaixe completamente no ideal de realeza apresentado neles, isso não significa necessariamente que todos os detalhes combinem com ele. Por isso, não é legítimo ir ao saltério para buscar informações a respeito de Cristo, que não podem ser encontradas no Novo Testamento. Ele, no máximo, pode ser usado para ilustrar e confirmar o testemunho do Novo Testamento. Se levarmos esses princípios em consideração, não há razão para não referirmos outros salmos, pelo menos em parte, a Jesus Cristo, como os salmos da realeza, Salmos 20, 21 e 72, Salmos do homem piedoso e do sofredor justo, Salmos 15, 35, 42, 43 e 54, e salmos relacionados a Deus como Criador, Redentor e Juiz, Salmos 23, 33 e 96. Acima de tudo, embora o cristão deva começar sempre com o significado histórico dos salmos, ele nunca deveria parar aí. Precisa lê-los à luz da vida, morte e ressurreição, ascensão e segunda vinda daquele em quem o saltério encontra o seu cumprimento definitivo. Que termina a introdução de Salmos.